Fala pessoal, tudo bom com vocês? Professor Wellington, você vai respondendo aqui mais uma questão de matemática para vocês, vão vendo aí a parte de função, tá? Então ele vai curtindo o vídeo, comentando aí de qual cidade, qual estado você é. Fala aqui de João Pessoa, Paraíba, nossa meta, chegamos aí aos 46.900 inscritos, tá? Lembrando que no nosso canal tem questões de matemática, física e química, dos mais variados conteúdos, e no final do vídeo vai aparecer 2 casos no botão de inscrição e outro com a playlist para você continuar estudando por aqui, tá bom? A questão diz assim, ó, a questão do Mackenzie, que diz, aqui nós temos já um gráfico, né? Que diz assim, a figura mostra os gráficos das funções custo total C de x e receita total R de x de uma empresa produtora de CDs. Se produzindo e comercializando 960 CDs, tá aqui, ó, número X aqui vai representar os CDs, o custo e a receita são iguais. O lucro pela venda de 2.000 CDs é. Então, é o seguinte, quando você observa bem, você tem uma função bem definida aqui em relação ao custo, tá bom? E perceba que o X aqui vai representar o número de CDs. Perceba que para esse ponto aqui, onde tem a igualdade, tanto da função da receita quanto da função do custo, quando for 960 CDs, eu preciso do valor aqui, ó, de Y, tá? Que nós não temos e nós vamos descobrir com os 960 CDs primeiro. Então, vamos calcular primeiro a ideia do custo aqui. Então, nós temos que o custo, não é? Onde a função é de 2.400 mais 5,5x, você tem que o custo aqui, no lugar do x eu coloco quanto? 960, então vou ter 2.400 mais 5,5 vezes 960. Então eu vou ter aqui que quando o número de CDs for 960, eu vou ter então 2.400 mais 5,5 vezes 960. Isso dá 5.280. Logo, o custo na hora de produzir os 960 CDs, não é? Na comercialização, eu vou ter o seguinte, 2.400 mais 5.280. Isso vai dar 7.680, tá bom? Então, esse Y aqui, na verdade, tem um valor de 7.680, tá bom? Então, eu tenho esse ponto aqui bem definido, eu vou chamar isso aqui de ponto A. Então, esse ponto A tem como, quando for 960, o Y vai dar quanto? 7.680. Isso, claro, para a função custo e também para a função da receita. Perceba que nós não temos a função da receita, né? Então, nós vamos definir essa função da receita. Para definir a função da receita, eu preciso de 2 pontos. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto B. Perceba que o ponto B, para essa linha da receita, o ponto A, nós já definimos que vai ser 960 para 7.680 e o ponto B vai ser 0, 0. O ponto B vai ser 0, 0, não é? E aí você tem o seguinte, você tem como definir a fórmula da receita, ou seja, o R de x, que como é uma função de primeiro grau, né, por causa da reta, você tem que vai ficar AX mais B. Vamos definir quem é A, quem é B, e aí sim definir quem é a receita, né, para essa venda de 2.000 CDs. E aí sim a gente vai determinar o lucro. Como é que eu determino isso? Primeiro eu vou definir o meu coeficiente angular, tá bom? Então eu faço YB menos YA, tudo isso dividido por quem? XB menos XA. De forma que você tem que A vai ficar igual a 0 menos, quem é o YA? O YA é 7.680. Quem é o XB? XB
é 0 menos o XA, que é 960. De forma que você tem que o A vai ficar 0 menos 7.680, dá ele mesmo, e 0 menos 960 dá menos 960. Menos por menos dá mais, não é isso? E 7.780 dividido por 960 dá exatamente 8. Beleza, isso é para a função R. Então, o seguinte, escolhendo um ponto, e nesse caso vamos escolher o ponto B, tá? Que é 0, 0, nós vamos encontrar, o B, que é o coeficiente linear, tá bom? Então, você vai simplesmente substituir aqui. Você vai ter R de x é igual a x mais B. O R de x está no lugar do Y, então o Y aqui vale 0. O valor de A é 8. O x também vale 0 para esse ponto B. Tá? E aí você vai descobrir o valor de B. Vai ficar 0 igual a 8 vezes 0, 0, mais B. Logo, você tem que Bzinho aqui vale exatamente 0. Então, eu posso reescrever a minha função R de x da seguinte forma. R de x é igual a AX mais B. Então, assim, R de x é igual a quem é A? 8 vezes x mais B, que é 0. Então, a minha função da receita é simplesmente 8x, porque o 0 vai ser cancelado. Muito bem. Professor, a questão fala em vender 2.000 CDs. Tá? Então, para 2.000 CDs, lembrando que esses CDs são quem? O X da história. Então, eu vou substituir na fórmula da receita. Então, quando eu vender 2.000 CDs, vai ser 8 vezes quem? 2.000. Portanto, isso aqui dá quanto? 16.000 de receita. Ponto. Ok, mas a questão quer saber o lucro quando for vendido os 2.000 CDs. Lembrando que o lucro é o quê? Receita menos o custo. Você tem que a receita para 2.000 CDs, não é? Vai ser de quanto? 16.000 menos. Qual vai ser o custo para 2.000 CDs? Não foi feito, né? Nós fizemos o custo para 960. Vamos ter que pegar a mesma função e calcular o custo para 2.000 CDs. Lembrando que o custo, a fórmula do custo é 2.400 mais 5,5 e no lugar do X a gente vai colocar o 2.000. Então vai ficar 2.400 mais 5,5 vezes 2.000. Então, o custo para 2.000 CDs vai ser 2.400 mais 5,5 vezes 2.000 dá 11.000. Tá? De forma que você tem que o custo para 2.000 CDs vai ser de 11.000 mais 2.400 vai dar 13.400. Então, é justamente isso que a gente vai colocar aqui. O custo para 2.000 dá 13.400. Então, o lucro vai ser de 16.000 menos 13.400 vai dar exatamente 2.600 de lucro. Tá bom? Portanto, você concorda comigo que a resposta aqui vai ser, ou é, né, a letra D. Tá bom? Então é isso. Se você gostou da explicação, curta o vídeo, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e até a próxima resolução. Valeu!